Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, numa palavra poderosa a seu favor. Esteja conosco, porque dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando, intercedendo a Deus pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, a seu favor, a favor do seu lar, a favor dos seus familiares. Você que tem alguém que necessita de uma bênção, de uma cura, de uma libertação, comece a crer, comece a confiar que o Senhor Jesus Cristo tem a bênção que você necessita. E no momento da cadeia da prece poderosa, você estará tomando posse desta bênção, pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Divulgue este programa para os seus parentes, para os seus amigos e para os seus vizinhos, para que juntos possamos estar formando esta cadeia da prece poderosa. A bênção de Deus para todo aquele que crê, pelo nome glorioso do Senhor Jesus. No Salmo de número 39, do versos 4 ao verso 7, o salmista declara: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Nesse Salmo de número 39, o salmista fala sobre o cuidado com as nossas palavras, a brevidade e vaidade da vida, e a súplica do salmista para que Deus o guarde da impaciência. É uma mensagem para os nossos corações. É uma mensagem para todo aquele que crê neste Deus vivo e poderoso, neste Deus Criador dos céus e da terra, e que já teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Não há como servir este Deus, não há como conhecer este Deus, que não seja num encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo.
É o próprio Cristo que no Evangelho de João, capítulo 14, versos 6, declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há muitos movimentos religiosos que querem chegar a Deus, ao Pai, sem Jesus. E o que ocorre? Encontram com outros deuses, porque existe milhões de deuses que são adorados por sobre a face da terra. Deuses que não podem fazer nada. Deuses que na verdade são espíritos de demônios que atuam através desses deuses, porque há um único Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus conforme a sua palavra nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E a expressão do amor de Deus para com o homem está no mesmo Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que declara: porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E é o próprio evangelista João, no seu evangelho, no capítulo 1, ele inicia o seu evangelho apresentando quem é Jesus. E diz o evangelista João, no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, Jesus nos é declarado que mesmo antes da fundação do mundo, Ele já estava preparado para realizar a obra que realizou, para que através dele, o mais vil dos pecadores, mediante o arrependimento e a aceitação de Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, é transformado no poder de Deus em uma nova criatura em Cristo Jesus, em um filho ou em uma filha de Deus. É estes que conhecem a Deus, é estes que têm uma comunhão com Deus. Embora muitos dizem acreditar em Deus, porque a sua religião, o seu movimento religioso lhe apresenta um Deus sem uma definição, estes, a sua religião não pode levá-los à presença de Deus. Mas Cristo leva o mais vil dos pecadores. Os evangelistas
fazem o registro da crucificação de Cristo. E na crucificação, Jesus é crucificado ao lado de 2 ladrões. E Jesus estava no meio, porque Jesus tomou o lugar do pior deles, que era Barrabás. O povo trocou Barrabás por Jesus. Mas tudo isto para cumprir as profecias, a palavra de Deus, que ele foi considerado o mais iníquo dos homens. E o evangelista Lucas, no seu evangelho, capítulo 23, ele relata no verso 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui está a demonstração de que Jesus veio para buscar e salvar o mais vil dos pecadores. Mediante a confissão, mediante a aceitação e o reconhecimento de que realmente Jesus era o Filho de Deus e tinha um reino para oferecer. O salmista Davi, nesse Salmo 39, ele que desde a sua infância conheceu este Deus, agora, na presença de Deus, o salmista declara no versículo 1: guardarei os meus caminhos. Nesse salmo, é a continuação do Salmo 38, pois o salmista ainda está sob severa disciplina divina. Ele sabe que da parte do Senhor Deus provém o seu sofrimento. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão, diz o versículo 10. Ele anseia saber quanto tempo terá de vida e quanto tempo ainda terá de sofrer este castigo direto da parte de Deus. Então ele ora para que ele não morra afastado de Deus e da sua misericórdia. A palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor, temor não é medo, temor é reverência, temor é reconhecimento, e é isso que necessita estar no coração do homem, para que ele saiba que Deus é Deus de justiça, mas é Deus de amor também. É por isso que o salmista
este temor de não se afastar de Deus e da sua misericórdia. O salmista tem uma preocupação de conhecer o seu fim. É isso que diz o versículo 4: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Davi ora para que o Senhor lhe ajude a perceber quão curta é a duração da sua vida aqui neste mundo. Precisamos ter essa consciência de que ninguém pode garantir nem sequer um segundo da sua vida, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele garante a vida eterna para todo aquele que nele crer. E é por isso que a Igreja do Evangelho Quadrangular Independente está compromissada com o ID de Jesus, que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versos 15 a 20, a ordem que Jesus deu para a evangelização, as verdades do Evangelho para o coração do homem, para que ele venha crer e ter o temor desse Deus no seu coração, e mais do que isto, ter a esperança e a garantia da vida eterna na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que têm este Deus, embora estejam passando por lutas e adversidades, como nos é relatado no Salmo 38, a situação de Davi, e Davi foi tido como homem segundo o coração de Deus. E muitos, olhando o histórico da vida de Davi, para muitas igrejas hoje, pelo quadro de Davi não poderia participar na sua igreja. Mas Davi, em momento algum, ele deixou de crer que o Senhor Deus é o Deus da misericórdia. Em todas as suas adversidades, em todas as situações de desespero até, em momento algum, Davi deixou de crer que o Senhor tinha um escape para ele. E é por isto que Davi foi aceito por Deus como homem segundo o coração de Deus. O Senhor Jesus declarou que a fé, ela remove montanhas. Jesus declarou aos seus discípulos: olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é a menor semente. Jesus disse: vocês estão vendo esses montes ao redor de Jerusalém? Vocês darão ordem a esse monte, e eles se lançarão no mar. Então a fé em Deus, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, a fé que a palavra de Deus nos proporciona, como escreveu Paulo na carta aos Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se você que me assiste nesta hora quer ter uma vida com Deus,
quer ter uma fé que venha proporcionar a salvação da sua alma, a vitória e a garantia que Jesus nos dá da vida eterna, então venha receber a palavra de Deus, venha ouvir as verdades do Evangelho. Não basta estar em um movimento religioso, não basta estar participando de um movimento religioso. Toda religião, por aqueles que dela participam, é a melhor que tem, mas sem a palavra de Deus não existe perdão de pecados, não existe arrependimento, não existe salvação, não existe reconciliação com Deus. É necessário esta reconciliação. Há muitos que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas isso não é suficiente, porque é necessário que o Espírito Santo de Deus esteja ungindo esta palavra, para que ela seja poderosa no coração do mais vil dos pecadores. Ninguém está justificado diante de Deus pelas suas boas obras, ninguém está justificado porque é um bom cidadão, ninguém está justificado pelos seus próprios méritos, mas é necessário sim reconhecer que é um pecador e que necessita do perdão de Deus. O salmista tinha consciência de tudo isto, e é por isto que ele se preocupava, e é por isto que ele declarava no versículo 5: eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade, porque ninguém pode se estabelecer por si mesmo. No verso 6, na verdade, todo homem anda como uma sombra, na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança está em Ti. Que a Tua esperança possa estar neste Deus glorioso, possa estar nesse Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que amou a mim e também a você, e nos enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nenhuma riqueza, nenhuma sabedoria pode proporcionar salvação, uma vida eterna com Deus, com Cristo, mas a tua fé no nome glorioso do Senhor Jesus e na palavra de Deus proporcionará a tua vitória. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa e estarei orando por você. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente com esta vida que me assiste nesta hora, que está crendo, Senhor, na tua palavra, que está, Senhor Jesus, se arrependendo dos seus pecados, te aceitando nesta hora como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Toca nesta hora por sobre este coração, toca nesta vida, Senhor, passa a virtude do teu poder, para que os seus pecados sejam perdoados, para que tenha, Senhor, este encontro pessoal contigo e possa, Senhor, buscar a tua palavra, buscar, Senhor, a estar caminhando contigo para a sua vitória. Abençoa, Senhor, ó Deus, essa vida enferma, doente, problemática, perturbada, talvez num leito de enfermidade. Senhor,
com a tristeza no coração, talvez até mesmo já perdeu o sentido do seu viver. Senhor Jesus, no teu santo nome, eu me levanto nesta hora contra todo o poderio das trevas, obras de feitiçaria, obras de macumbaria, e estou ordenando nesta hora, espírito de doença, espírito de enfermidade, obras de feitiçaria e macumbaria, sejam desfeitas, sejam queimadas, removidas, em o nome do Senhor Jesus. Haja cura, haja libertação por sobre este corpo, por sobre esta vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Divulgue este programa para os seus parentes e para os seus amigos, para que juntos possamos estar orando na cadeia da prece poderosa. Volte a estar conosco no próximo programa Cristo, Esperança Nossa, sempre numa bênção poderosa a seu favor.